Bem-vindo aqui ao meu canal, sou o Paul e hoje estou de volta no Brasil após um mês na França. Pela primeira vez fui para a França em 4 anos. Eu nunca tinha voltado ao meu país em 4 anos, eu que moro no Brasil já faz muito tempo. Então foi muito legal, foi uma viagem para resetar um pouco minha sensação sobre a França, sobre o Brasil. E nesse vídeo eu vou falar disso, o que eu pensei, o que eu descobri, o que eu percebi, qual a minha relação com o Brasil após essa viagem. Vai ser um vídeo muito interessante. Antes disso, vou fazer um patrocínio que é muito rápido e muito fácil. Por que ele é fácil? Porque ele é muito autêntico, que é uma marca que eu, na verdade, já era cliente, que é a marca Insider. Então são camisetas assim, essenciais e tecnológicas. Por que eu digo isso? Porque o tecido da roupa, na verdade, não desbota. Por exemplo, essa camiseta, eu comprei há um ano. Eu comprei sem patrocínio, eu comprei por vontade própria e você pode ver que ela está muito preta ainda. Do mesmo jeito que essa daqui que eu acabei de receber. Então, de fato, ela não desbota. Ela é anti-suor, então isso é muito prático para viagens também. E ela não amassa, então você não vai precisar passar a sua roupa. Isso, de fato, eu digo como cliente sincero que a marca cumpre as promessas delas. E elas também têm shorts, que também são num tecido diferenciado. E até tenho meias! Essas pantufas não são da Insider. Voilà, é isso. Recomendo a marca. Eu vou deixar um cupom aqui, PAUL12. E o link para comprar ele tem embaixo na descrição, então é só entrar com o cupom e vocês vão ter 12% de desconto. Agora vamos lá com o tema do nosso vídeo. Então eu fui para a França, eu fui para lá dia 10 de julho de 2022, este ano, e eu voltei dia 10 de agosto. Então passei exatamente um mês. O que eu fui fazer? Fui a passeio, fui passar férias para ver a família também. Eu queria ir há um tempo atrás, mas não deu porque tinha pandemia. Na verdade, eu acho que 4 anos é meio extremo, né? A primeira lição é, eu não vou mais passar 4 anos sem ver meu país, porque, sabe, você volta lá, tem um sobrinho que nasceu, tem 3 tias que faleceram e você fica um pouco fora. Então eu realmente não gostei muito da sensação de me sentir muito desconectado das coisas que aconteceram. Agora, durante essa viagem, eu também aproveitei para fazer 2 shows, uma em Paris, uma em Lisboa. Conheci Portugal pela primeira vez e também eu gravei uma série de 3 vídeos que são um guia anti-perrengue em Paris que vão te ajudar na sua viagem, que eu vou disponibilizar gratuitamente muito em breve, provavelmente daqui poucos dias. Voilà, então o que eu fui fazer? Foi isso e do resto do tempo eu viajei um pouco, eu fui pro sul da França também, visitei meu pai, fui pra Normândia, onde um dos meus irmãos casou, e no resto do tempo fiquei em Paris, gravei vídeos lá, também fiz um monte de vídeos curtos, vocês devem ter visto um monte, e aproveitei para ver a família. Então isso é a primeira coisa, eu vi a família, eu senti que, para quem acompanha meu canal há muito tempo, vocês sabem que eu tinha essa sensação de ser um pouco excluído, um pouco a ovelha negra da minha família. Eu fiz um vídeo, inclusive, acho que há uns 2, 3 anos sobre isso, que explicava até por que eu mudei de nome. E isso eu senti que eu melhorei muito nisso. A minha autoestima estava muito melhor e eu senti que, como minha autoestima está bem melhor, eu acredito que eu me sinto melhor também na sociedade francesa. Por exemplo, não me marcou tanto. Digamos que quando eu saí da França eu tinha uma certa amargura com o meu país. Isso eu não senti mais. Eu não senti um ressentimento com as pessoas. Isso me fez muito bem e realmente me fez perceber que eu me curei disso. Eu acho que o brasileiro que vai para fora do Brasil, que mora fora há vários anos e que volta, é a mesma coisa. Eu conheço muitos brasileiros que têm traumas no Brasil, que viveram experiências ruins e aí não gosta do Brasil, não quer viver no Brasil. Mas realmente, quando você cura seus próprios traumas, aí depois você enxerga seu país com outros olhos, porque você se sente melhor. Então isso aconteceu muito comigo, foi uma excelente notícia. Outra coisa que eu escrevi aqui, em relação às coisas assim da França, que é engraçado que eu entrei um pouco na pira de alguns conteúdos que são veiculados na internet. Por exemplo, na França tem muitos ratos, na França as pessoas são muito rudes, na França agora só tem imigrante. E eu mesmo, como eu passei 4 anos fora do meu país, eu comecei a entrar um pouco nessas narrativas a respeito do meu próprio país. Porque aí você começa a pensar, putz, tanta gente fala e talvez seja verdade. Então foi muito bom eu, como a gente fala em francês, colocar os pontos no i. Quer dizer, restabelecer as coisas do jeito que elas são, ver as coisas reais e de fato, por exemplo, esse lado de franceses são rudes, eu não percebi muito isso. Eu percebi uma diferença realmente no atendimento, no sentido que o francês ele não tem essa postura muito submissa ao cliente e alguns deles são mal educados também, isso é verdade. Mas assim, foi muito, entre aspas, menos pior do que eu pensava e foi bom, me fez bem de perceber isso. E mesma coisa em relação a ratos também, por exemplo, não vi nenhum rato, acho que eu vi um rato em 30 dias, mas isso também parece que às vezes
você começa a ver vídeos sobre a França do tipo... Esses vídeos, sabe, que te mostram uma cena que alguém filmou de um rato numa padaria ou perto da Torre Eiffel, e aí as pessoas exageram muito. E muitas das pessoas que falam esse tipo de coisa sobre a França, inclusive, nunca foram à França. E um outro ponto é sobre essa coisa. França agora é só imigração, é só imigração. Cara, eu vi muito pouco disso. Eu fui a parques públicos, onde tinha muita mistura. Tem francês de origens estrangeiras também, tem estrangeiros, né, sem ser franceses. Onde eu fui, eu vi um bom entendimento, um bom clima, assim, entre as pessoas. Eu não vi nada demais nesse sentido. Agora, meus amigos, alguns deles me falaram que a situação realmente se estendeu um pouco e que o clima social na França, por conta dessas questões culturais, está mais tenso do que há 10 anos. Então, tem as duas realidades. Tem o que eu vi, tem o que eu vivi e vi, tem o que as pessoas me falaram. Depende de quais pessoas também. É sempre difícil e não é muito justo fazer de uma impressão pessoal uma generalização também. Então, é isso que eu posso dizer para vocês. Mas eu fiquei feliz, de modo geral, de perceber que a França é um país muito mais agradável do que eu ouço falar esses últimos tempos. E como, mais uma vez, eu estava há 4 anos sem estar na França. Então, vocês vão me falar, mas cara, por que você mesmo tinha esquecido como que era a França? Mas é mesmo, 4 anos é muito. Após 4 anos fora do seu país, você ouve tanta coisa sobre o seu país que você se deixa influenciado um pouco mais pelas narrativas, assim, por aí, do que pela sua própria experiência. Eu acho que é natural. Então, realmente, eu gostei muito desse ponto, de perceber que tá muito melhor do que eu achava, e tem coisas que me marcaram muito. Por exemplo, eu fiquei encantado com o senso do detalhe francês. Vou dar um exemplo. Eu tava sem a chave do apartamento da minha mãe, onde eu ficava. Então, eu tive que ficar meia hora esperando ela na escada do prédio, certo? Na escada do prédio. E na escada do prédio eu vi uns detalhes no teto. E só isso eu fiquei admirado durante meia hora. Isso é o tipo de coisa que eu gosto muito na França. Esse senso do detalhe, do refinamento. Você vai ver, às vezes, uma chave de porta com muito detalhe, com cores bonitas. Porque eu já expliquei isso, a arte... E não só em Paris, como na França inteira, ela é muito valorizada. Então, as pessoas têm um senso estético em tudo. Dificilmente um francês, você vai na casa dele e você não vai ver que tem uma busca estética. Pelo menos procurar harmonizar um pouco as cores. Mesma coisa com o jeito de se vestir. Facilmente você vai achar francês que você vê que eles ligam para isso, para roupa, para estilo, para corte, para tecido. É o senso estético de maneira geral. E o gosto pela arte. Então, isso também eu fiquei muito admirado, eu gostei muito. A segurança também é uma coisa que na França é sensacional. Eu estava em vários bistrôs, principalmente na parte de fora, que chama em francês terrasse. É uma coisa que a gente faz muito, a gente senta lá, toma alguma coisa, algum café, alguma cerveja, algum vinho, e é muito agradável ver que, de modo geral, tá bem seguro. E aí eu percebi mais isso na França, porque no Brasil eu tô acostumado a estar ligeiro. Onde eu moro tá tranquilo também. Moro no ABC Paulista e também não tenho particularmente problemas de segurança, mas tenho esse costume de ficar ligeiro, ficar atento. Isso eu gostei muito na França. Coisa que eu percebi um pouco a respeito da França, que são as coisas menos legais, é que, de fato, as pessoas são mais tensas, porque tem muito essa coisa de... Não só da minha família, mas do meio que eu convivo, essa coisa meio classe média francesa aqui é muito de... Tem que falar certinho, se vestir certinho, fazer as coisas de um jeito que... Tem menos liberdade que no Brasil. O Brasil é um país menos tradicional e menos antigo, tem menos regras do que na França, do que no Japão, do que na Itália, que são sociedades muito mais tradicionais, muito mais antigas, e é onde se tem todo um jeito de fazer, de falar, de se vestir. Tem as pessoas são mais quadradas e certinhas. E isso é uma coisa que no Brasil é muito agradável, que eu gosto muito. Eu senti isso na França, eu senti falta disso. Não se pode ter tudo, mas realmente nessa questão o Brasil manda muito bem. Uma coisa que eu percebi também é, obviamente, o calor humano das pessoas, que é menor na França. Também não era tão ruim quanto eu tava achando. Porque eu sou de Paris, eu passei a maior parte do meu tempo em Paris. Eu não achei tão ruim assim. Eu achei que várias pessoas estavam até legais e tudo. Só que sempre tem um pouco esse lado mais fechado mesmo. E isso também, quando eu voltei no Brasil, agora que eu pisei, dia 10 de agosto, percebo a diferença logo de cara. Isso é muito agradável no Brasil. Gosto muito. Por isso que eu sempre falo, uma das coisas que eu mais gosto no Brasil são as pessoas. Tem outros fatores, tem o calor, o fato que o país é mais novo, você tem mais coisas para empreender também, mas pessoas com certeza é uma das coisas que eu mais gosto no Brasil. Agora, uma outra coisa que é pessoal a respeito desses dois países é que meu próprio status é muito diferente no Brasil e na França. Agora que eu meio que estourei a bolha, furei a bolha artística no Brasil,
principalmente este ano, eu tenho um certo status artístico no Brasil que é muito agradável. Eu chego num teatro, eu sempre sou recebido com bastante carinho e tudo mais, e na França ninguém me conhece. Portugal é a mesma coisa. Quem é você? Então, os shows que eu fiz lá, apesar de ser para a comunidade brasileira, é bem diferente, mas é muito bom, porque me coloca também num lugar de humildade, que é importante, eu acredito. Mas eu não sou recebido dessa maneira pelo diretor do teatro. Na verdade, eu nem sou recebido pelo diretor do teatro. Eu fui recebido, por exemplo, em Lisboa, por uma assistente do teatro, que só me falou assim, tá lá, o camarim tá lá, se vira, precisa de uma água, você me fala. E nem ficou durante o show, inclusive. E depois, no final, ela só me agradeceu porque eu fui ver ela, que ela tava fumando na calçada. Eu falei, obrigado, inclusive, pelo espaço e tal. E ela falou, você gostou? Perfeito, cara. Então tá ótimo. Volte sempre. Vai tarde, coisa ruim. Vai pro inferno. Mas é isso. Isso eu percebi. Se um dia eu fizer uma carreira na França também, nunca vou abandonar minha carreira no Brasil, mas pode ser que eu tente também uma carreira na França, eu tenho essa tentação. Eu tenho que me acostumar que lá vai ser do zero. Eu vou descer 4 degraus e recomeçar do zero. Mas, mais uma vez, eu acho uma coisa que é boa para a saúde mental e é importante para manter os pés no chão. Então, é uma coisa que é diferente e um pouco desafiadora, mas sana e positiva. E última coisa também que eu senti muita falta na França em relação ao Brasil é a comida. Porque a comida brasileira me faz muito melhor, me faz muito mais bem do que a comida francesa, que é cheia de leite, manteiga, ovos, e são 3 alimentos que eu tenho bastante tolerância. Então, para mim, a alimentação, a comida brasileira são muito melhores. Então, quando eu voltei para minha casa aqui no Brasil, fiquei muito feliz que finalmente vou poder comer de novo coisas que me fazem bem, que são muito boas para a saúde, porque eu tenho uma base de arroz, feijão, carne, esse tipo de coisa que frango, que são boas para a saúde. Então isso também eu fiquei muito feliz. Então é isso, farei outros vídeos com minhas impressões e tudo, mas são as minhas impressões assim mais recentes, mais quentes e são mais espontâneas sobre minha viagem. Gostei muito da viagem, eu recomendo para quem tiver a oportunidade de viajar sempre, para qualquer país que for, ou até mesmo dentro do país, de sempre aproveitar dessa oportunidade, porque de fato é assim que você vai mexer a sua cabeça, você vai ver coisas diferentes, começa a ter percepções e perspectivas diferentes. É muito bom, é muito bom. E agora pretendo voltar ano que vem e, se for possível, uma vez por ano na França, para justamente não ter essa desconexão que eu senti dessa vez. Voilà, merci beaucoup, inscreva-se se você gosta dos conteúdos e obrigado inclusive pelos 100 milhões de views. O mês passado, juntando YouTube, TikTok e Instagram, fiz 100 milhões de views, que foi um recorde. Então, realmente, obrigado por tudo isso. Tamo junto, até breve. A minha agenda de shows no Brasil tá na descrição, assim como o link da Insider. E eu vou também deixar as informações a respeito do meu curso de francês. Se cuidam, um beijo.